essa terra hoje pra gente. A gente abre o nosso coração, Senhor, e nós queremos receber tudo o que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra, que alegria poder estar aqui nessa casa. Estou feliz com essa oportunidade. Quero render graças ao Senhor por isso. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, dos irmãos que estão aqui. Vamos ficar todos de pé. Já vai abrindo comigo a sua Bíblia aí, no segundo livro dos Reis de Israel. Glória a Deus. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor aqui, pastor André Valadão. Deus abençoe sua vida. Minha casa ama sua vida, sua família, seu ministério. Intercedemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Pastora Cassi, Deus abençoe sua vida. Pastora Renata, estou muito feliz de que a senhora esteja aqui, viu? Eu não consigo enxergar assim, se tiver um jeito da gente... Eu não consigo ver nada. Será que tem um jeito de acender um pouquinho para lá? Ou tem que ficar assim mesmo? É que eu não consigo mesmo, não enxergo nada, você acredita? Já fiquei mineira, pastora Renata. É só falar na senhora que eu já começo a puxar. Mari, bom te rever. Amo sua vida. Deus lhe usou de um jeito que me debulhei. Falei, Jesus, sentei. Meu Pai amado, Deus continue abençoando. Pastora Roane, feliz em lhe conhecer. Você é uma grande mulher de Deus. Percebo muitas demandas, muitas atividades e percebo uma dedicação integral, visceral e muito digna diante de todas elas. Sua vida hoje me impactou muito. Me lembrei do livro de Talita, você vai dar conta. Admirável. Deus continue te abençoando, bem como todas as pastoras, todas. Pastora Kátia, deixa eu usar meu carioquês, a senhora é um esculacho. Pelo amor de Deus. E aí eu vendo a Paulinha do lado, eu disse, aí a Paulinha, daqui mais um tempinho. Não é em nível de sabedoria, de graça, por causa da dedicação, né, seu nível de renúncia, de abnegação. Quantas vezes, né, a gente quer fazer alguma coisa para não esquecer de quem nós somos. E eu entendi isso quando você falou desse período de crise, que é muito rápida e passa sobre a vida de todas nós que estamos aqui em algum momento da vida, né? E aí o Espírito Santo falou tão diretamente comigo, Paulinha, quando você disse assim, que nesse momento, né, que é um episódio passado, mas nesse momento você pensou assim, só isso? E aí eu te vendo aqui, Deus disse, não, tudo isso. Não é só isso, é tudo isso, né? É muita coisa. Deus abençoe sua vida. É uma honra compartilhar hoje desse tempo, desse culto. Gente, que culto! Pelo amor, você está fingindo costume ou você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Meu Deus do céu, se você é das minhas, olha para alguém e diz, eu não sei fingir costume. Que glória, que unção, que presença, quanto conhecimento, graça, sabedoria, poder, que comunhão, que alegria. Meu Deus do céu, aleluia. Aleluia, oh glória. Não engasga não, minha filha, quando sentir Deus, dá glória. Bota para fora, Deus te abençoe. Que honra, amém, ora por mim, que Jesus me use. Porque quando o culto, eu particularmente, eu fico mais à vontade no culto ruim. Eu fico, Cássia, quando o culto assim tá muito difícil, não tem culto ruim, entendo o que eu tô dizendo, né? Tem sim, mas vamos lá. No culto assim que você percebe que tá tão difícil, que você diz assim, oh Deus, eu acho que eu posso cooperar, o Senhor vai, né? Agora, quando o culto tá com esse nível aqui, eu começo a fazer a oração do desesperado. O que é a oração do desesperado? Eu começo a ficar, Deus, pelo amor de Deus, hein? Deus, pelo amor de Deus. Né? Tipo, porque o medo é não querer atrapalhar de tão perfeito que tá, né? E essa noite o Senhor tá falando comigo desde o início. Está assim porque eu estou alinhando, eu estou respondendo, eu estou direcionando. É noite de norte, é noite de rumo, é noite de ativação e de otimização. Aleluia! Mas eu creio, a vida do crente é por fé. Meu Deus, quanto mais eu ouvia, mais arrebatado eu queria cair. Quer dizer, que se eu cair arrebatado, não preciso fazer nada. Fico espiritual, alguém bota outra pessoa,
Eu volto depois que o culto acaba de menino, não sei o que houve. Irmão, acabou o culto, acabou, aí eu volto. Glória a Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Eu estou com uma palavra no meu coração para esse ano de 2023. E já há alguns dias Deus tem me mandado reproduzir essa verdade. É uma palavra profética. Por mais caótico que esteja o cenário, Deus tem dito para mim, e Ele nunca me disse da forma como Ele me tem dito. Mas esses dias, desde a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o Senhor tem dito para mim, vai ser fácil. Você acredita? E se não estiver acreditando, fica tranquila. Porque Deus nunca me leva aos lugares contando com a expectativa das pessoas. Eu sempre peço a Deus uma fé que possa se manifestar até sobre uma incredulidade sincera. Porque, irmãos, Deus, Ele tolera e se manifesta até sobre uma incredulidade sincera. O que Ele não suporta é uma fé falsa. Por isso Ele retornou àquela casa, para que Tomé pudesse colocar as mãos sobre as suas feridas. Ele não fez nenhuma outra coisa lá, senão atestar e aferir a incredulidade de Tomé. Quando Tomé ouviu, ele disse, agora eu creio. Ele disse, agora não, vem aqui. Bota a mão aqui. Né? Então eu creio. E Deus tem falado isso comigo. E por que você está dizendo isso, Camila? Porque até para você, que talvez esteja traumatizada, pensando, não, nunca foi fácil. Você já está armado em guerra há tanto tempo, que quando Deus diz assim, agora não vai ser difícil, será fácil para você, você já fica com a espada na bainha. Crente tem uma dificuldade quando chega a época de colheita, vive sobre suspeita do cenário. Você só aprendeu a guerrear. Quando Deus diz descansa, você descansa assim. Uma peleja na luta. Mas assim diz o Senhor, vai ser fácil para você. O que é difícil para os outros será fácil para você. Esse é o treinamento do Senhor para aqueles que chama. Deus não tem peninha de você. Deus, Ele te capacita de uma maneira tão extraordinária, que aquilo que é difícil para todo mundo, para você será como respirar. Será natural. Ele disse para o seu povo em dias difíceis pela boca do profeta Jeremias, se tu te fatigas com os homens que vão a pé, o que vai acontecer com você quando eu te botar para competir com os cavalos? Para pensar no pulmão de um cavalo, é enorme. Alguém aqui já viu um pulmão de um cavalo? Gente, é enorme, ainda mais quando infla, né? Quando inspira, é enorme. Agora veja o de um ser humano, não se compara. Só que olha o que Deus está dizendo, eu vou dar a você uma capacidade. Meu Deus, Camila, eu não entendi, vai entender. Vou falar bem carioca, que é para todo mundo entender. Vou falar bem rasgado. Deus está dizendo assim, alguém vai olhar para você e vai dizer, eita, vai ser animal. Animal o que Deus vai fazer. Vai ser sobrenatural. Todas as vezes que Deus dá ao homem uma capacidade, aonde a comparação está ligada a um animal, Ele está querendo dizer, eu vou fazer algo sobrenatural. Algo que vai trafegar dentro da sua humanidade, mas não será compatível com aquilo que é comum a todos os seres humanos. Ele disse a Abacuque orando, disse, o Senhor Deus Jeová é a minha força, ou seja, a sua fonte de energia não é natural. O Senhor Deus Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas e me fará caminhar sobre as minhas alturas. Agora eu te pergunto, ser humano tem pé de gente ou pé de bicho? Tá na dúvida? Ser humano. Olha, é só fazer a unha que você vai voltar a se enxergar como é. Ser humano tem pé de gente ou pé de bicho? Só que ele está falando sobre uma capacidade animalesca para chegar em um lugar onde humanamente não seria possível com aquilo que ele tinha. Então olha o que ele está dizendo. Deus vai me dar uma capacidade que eu não tenho para chegar aonde Ele quer que eu chegue. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, por esses dias, alguém vai ver os seus braços abertos e não vai discernir pelos lugares que você vai chegar, se são braços ou se são asas como de águia. Deus vai te dotar. Deus
Deus vai te dotar de uma capacidade sobrenatural. Para quê? Para você ficar vaidosa? Não. Todas as vezes que Deus quer me colocar em um lugar aonde pelo meu próprio mérito, capacidade ou habilidade eu não seria capaz de ocupar, Ele me dá uma capacidade extraordinária. Por isso Ele disse pela boca do profeta Isaías: os jovens, eles se cansarão, os mancebos certamente cairão. O que Ele está dizendo? Os apressados não vão aguentar, mas sobre nós Ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se eu fosse você, eu já estava abrindo pela fé as mãos. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Gente, não tem lógica. Não tem lógica. Completa aí pra mim de pé como estamos. Não tem? Abre essa boca. Não tem? Não tem lógica, minha filha. Como é que uma pessoa corre e não se cansa, menina? É o que Deus está dizendo. As pessoas não vão entender. Esteja apenas disponível para o que eu vou fazer. Esteja apenas disponível para o que eu vou fazer. Menos lógica, mais entrega. Menos lógica, mais entrega. Menos lógica, mais entrega. Amém? Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quem achou, diga glória a Deus. Ah, gente, perdão, é que eu não posso deixar de agradecer. E eu quero sim fazer isso publicamente, porque muitas pessoas a conhecem publicamente. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da minha amiga, a pastora Thalita Pereira, que hoje... Olha, eu tô pedindo Deus para me guardar da soberba. Porque ela disse assim: Camila, aquele jeito dela, né? Tu te importa, tu queres que eu te leve? Eu falei: não me importo. Ela, então eu te levo. E veio. Gente, que serviço, que entrega. Dirigindo, cuidando de tudo. Eu estou hospedada na casa dela. E Thalita é incrível, ministrando como pastora. Mas, gente, ela consegue ser ainda mais deslumbrante como serva do Senhor, em casa, no lar, hospedando. E eu quero pedir ao Senhor que Ele lhe dê galardão de profeta. A pastora, a mais baixinha da igreja, como chama? Pastora Lília, ela leu aqui um versículo que eu gosto muito. Ela disse: quem dá alívio vai encontrar alívio. Thalita, que 2023 seja um ano de alívio sabático para você, por todo o alívio que você tem oferecido a mim e a minha família nesses dias, de maneira tão abnegada, viu? Poder caminhar do teu lado tem sido uma das maiores honras do ministério que o Senhor me confiou. Muito, muito obrigada para sempre. Deus abençoe. Vamos ao texto. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo assim: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E agora o credor vem levar-me os meus 2 filhos como pagamento da dívida para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei eu de fazer? Diga-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu marido: ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber isto ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3. Antes de você tomar assento, você vai liberar uma palavra
que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela assim: vai ser simples. Não contei até 3 ainda. É 1, é 2, é 3, diga! Creia nisso e se assente glorificando a Deus. A gente tem mania de complicar milagre. A gente acha que tudo que é grande é complicado. Só que disso depende a administração da grandeza. E se essa grandeza vem de Deus, ela é mais simples do que a gente imagina. É a gente que complica. É tipo assim, Deus quer passar e a gente quer botar um pedágio na passagem de Deus. Se isso, se assim, se aquilo. Por exemplo, quando o Senhor apareceu para Gideão, ele disse para ele: olha, você vai contra os midianitas e eu e você juntos seremos como um só homem contra eles. Eu vou contigo. Isso já deveria ser o suficiente. Mas por causa da sua humanidade, eu não estou aqui criticando, estou entendendo a condição de Gideão. Mas a gente faz como ele. Deus já falou, já disse, já determinou. Mas a gente diz: não, primeiro eu quero vê-lo seco e em volta tudo molhado. Aí Deus vai lá e cumpre. Aí no outro dia a gente diz: pronto, agora eu quero ao contrário. Eu quero vê-lo molhado e em volta tudo seco. Fica querendo atestar o tempo todo. E aí a gente vai protelando para amanhã coisas que Deus está disposto a fazer exatamente agora. Então é uma necessidade de complicar o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de aceitar as coisas simples. E você precisa entender que você é que está complicando. Deixa eu lhe dizer algo: Deus não é complicado. Deus não é complicado e você também não precisa ser complicada. No princípio diz Gênesis: a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não havia absolutamente nada. E disse Deus, ou seja, tudo o que existe e está diante dos nossos olhos se manifestou pelo poder da manifestação da palavra de Deus. A palavra manifestou tudo o que existe. O autor da carta aos Hebreus vai legitimar o que eu estou falando aqui. E ele vai dizer: porque céus e terra, tudo o que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Foi a palavra de Deus que manifestou todas as coisas. Na manifestação da palavra de Deus em Gênesis 1, você vai ver o Senhor dizendo: e disse Deus, haja luz. Agora olha que interessante. Antes de Deus verbalizar a sua palavra que trouxe à existência a manifestação de tudo que não existia, seu Espírito já estava presente e não estava parado. O texto diz que o Espírito de Deus se pairava, em outras versões se movia sobre a face das águas, aonde havia trevas sobre o abismo. Veja, é o Espírito de Deus, não é das trevas, é o Espírito de Deus. Ele não está parado, ele está em movimento, mas não está fazendo nada. Parece muito mais que faria sentido acontecer alguma coisa enquanto o Espírito de Deus estava se movendo no meio daquilo tudo. Ele não está parado, é o Espírito de Deus, a oportunidade e ocasião por causa das trevas ali. Mas veja, não acontece nada. Deus se mexe, não acontece nada. Vai de um lado para o outro, não acontece nada. O Espírito está bailando e não acontece nada. Mas o texto diz: e disse Deus. E aí, pelo poder da sua palavra, e tão somente a liberação de uma palavra, sem mover. E disse Deus, haja luz. E imediatamente o que houve, gente? Luz. Deus não disse as trevas saiam. Deus disse haja. Existem coisas da sua vida que você não precisa expulsar primeiro. Você só precisa manifestar o que Deus quer. E elas sairão. E tudo isso acontece pelo poder da sua palavra. Então o que eu estou querendo dizer? Deus vai dizer haja luz e houve
luz. Eu sempre gosto de dizer isso. Não houve manifestação em Gênesis 1 para que houvesse manifestação da luz e de nada que Deus criou. Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse amém? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu concordo? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse está ligada essa palavra? Não há manifestação de Gênesis 1, em Gênesis 1, para que haja manifestação daquilo que Deus criou. Deus fez tudo que existe e há, como disse o autor da carta aos Hebreus, pelo poder da sua... O que você tem que entender? Que a palavra de Deus é o suficiente. Quando você obedece a palavra de Deus irrestritamente, você começa a simplificar na sua vida o que você quer espiritualizar por, na verdade, não ter fé para obedecer. Você vai entender. A gente tem mania de tentar ritualizar uma coisa que é mais objetiva do que a gente imagina. Eu mesmo, como pentecostal, tenho autoridade para dizer algo aqui, porque estarei falando de uma conduta minha apenas. Por exemplo, em Gênesis 1 eu acabei de usar como exemplo. Eu disse que havia mover, havia ou não havia? Havia ou não havia? O Espírito de Deus mas não fazia? Porque mover não manifesta transformação, mas palavra manifesta mover que transforma. Então tudo precisa estar baseado na palavra. E a palavra de Deus é mais simples do que a gente imagina. Camila, você está dizendo então que não precisa de fé para ver a manifestação de poder? Claro que não, você que está pensando nessa heresia. Só que o que diz a palavra de Deus sobre a base da fé? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá... Não é palavra só. A fé vem pelo ouvir e o ouvir dá... Palavra de Deus. Então não é sobre a capacidade que você tem de conhecer, é a capacidade que você tem de obedecer o que você já conhece. É a capacidade que você tem de praticar o quanto você escuta. É a capacidade que você tem de ser imediatista na execução de um mandamento, de uma orientação, de uma direção que Deus te deu. Veja, a vivência e a experiência das pessoas que vivenciaram os maiores milagres e aqueles que nós consideramos extraordinários no texto sagrado, são simplesmente as pessoas que conseguiram executar com maior celeridade o direcionamento de uma palavra. Então veja, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a minha fé, ela só é genuína e ela passa a ser verdadeira quando eu pratico a palavra que eu conheço, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Então não vem primeiro a fé, primeiro vem a palavra, para depois vir a manifestação da fé. Por quê? Porque a fé não é um sentimento, é uma atitude. Diga isso comigo agora, diga: a fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. E se eu pudesse resumir a experiência da fé com uma atitude, eu resumiria em uma única palavra. Qual, Camila? Obediência. Agora, o que é obedecer? Obedecer não é só fazer o que Deus manda. Obedecer é fazer o que Deus manda na hora que Ele está mandando. É isso que faz diferença do porquê uns recebem e outros têm a mesma palavra, mas não recebem. Por exemplo, se nesse culto, na hora do louvor, o Espírito Santo te der liberdade e ele começar a te instigar e a dizer: olha, levante agora do seu lugar e dê um abraço naquela irmã que está com blazer rosa sentado na terceira cadeira, assim assado, se olha para a irmã e o Espírito Santo está dizendo na hora do louvor: vai lá e dê um abraço nela. Vai mover do Espírito, vai lá e dê um abraço nela. Aí você fica assim: eu vou sim, Deus, fala o que o Senhor quer que eu fale para ela. Eu vou lá, Deus, eu vou lá, mas fala o que o Senhor quer que eu fale para ela. Aí Deus não fala nada, porque Deus não dá a segunda orientação se você não for capaz de obedecer a primeira. Deus é didático, pedagógico, Ele é maravilhoso. Aí Deus está lá dizendo: vai lá, abrace ela, abrace ela. Se você é profeta e Deus quer fazer algo na vida daquela pessoa, você vai ver no seu protelar alguém levantando, indo lá abraçando aquela pessoa. Se você for profeta, você vai ficar envergonhado, você vai sentir vergonha. Você vai dizer: meu Deus, estava falando comigo. Mas se você for covarde, você vai dizer: ai, que alívio, Deus mandou outro. Veja bem quem você é e veja bem quem Deus chama. Agora, quem já teve a experiência de passar por isso e numa segunda oportunidade, estou dando apenas um exemplo frágil para a gente entender. Você levantou e foi, mesmo sem saber o que ia dizer. E no caminho Deus vai dizendo o que você tem que falar. Quem já passou isso aqui? Ou quando você abraça, você pensa: não tenho nada para dizer, só vou abraçar. E no abraço o Senhor enche a tua boca. Oh, aleluia.
E às vezes ele não enche, não fala nada, e você só abraça, não acontece nada. Você fica sem graça e volta para o lugar, mas é porque você não sabe o que Deus abraçou, o que Deus falou, mas quem recebeu sabe. E profeta é como correio, você entrega a carta, mas não tem poder de violar a correspondência, entende? Tudo cabe à obediência. Nós estamos aqui falando sobre obediência, estamos aqui falando sobre... Minha mãe me ensinou obediência de maneira prática na criação. Nós éramos 3 mulheres em casa, contando com ela 4. Então ela dividia as tarefas. E eu aprendi, quando decidi obedecer a Deus, porque não nasci num lar cristão, que obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Mas aprendi isso com minha mãe. Quando eu estava assim, de boa, e a louça estava na pia, ela dizia, vai lavar a louça. E se eu dissesse assim, já estou indo, eu vi uma havaiana em câmera lenta assim, minha mãe não tinha muito isso, né, de muito diálogo, o diálogo da minha... Eu disse agora. Eu sou da época, a educação do sistema lá em casa era meio bruto. Se minha mãe ouvisse a gente lavando louça, fizesse assim, ó. Só isso, gente, assim, ó. Ela voltava e dizia, o quê? Oi? Repete! Eu não falei nada, mãe. Ah, pensei que eu tinha ouvido. Aprendi a obedecer na hora que manda. Na hora que manda. Então, quando eu me converti e conheci ao Senhor, eu comecei a entender que o mundo espiritual tem tempo. Oh, meu Deus do céu, o mundo espiritual tem tempo. Oh, meu Deus do céu, vou gastar o inglês agora. Tem time. Tem tempo, gente. Meu Deus, na hora. Meu Deus, Deus abençoe minha irmã. Jesus, deixa eu ver se tá no meu dedo. Dá, já vou pregar com ele aqui. Na hora que manda, a palavra do Senhor, ela vai e não volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Quantas pessoas aqui recebem de Deus a palavra enquanto está sendo liberada aqui no altar? Todas que têm possibilidade de ouvir, seja comigo pregando ou com as libras ensinando alguém aqui. Agora, quantas viverão aquilo que está sendo ministrado? Aquelas que tiverem condições de obedecer aquilo que Deus está falando. Aquelas que vão praticar aquilo que Deus está liberando depois que o culto acaba. Quem está compreendendo isso aqui, diga amém. Então veja, eu não tenho primeiro fé. Tem gente que está aqui e está dizendo assim, Camila, eu não vivo milagres porque eu não tenho fé o suficiente. E o Senhor está dizendo, não, o que você não tem tido é atitude, obediência o suficiente. Quando você obedece, você não precisa sentir para obedecer. Você vai lá e faz o que está sendo mandado. Ezequiel capítulo de número 37. Ele me tomou, Ezequiel vai dizer, ele me tomou pela mão, me levou. Não perguntou se queria, me tomou e me levou. Estou falando da visão de Ezequiel no vale de ossos secos, ok? Me tomou pela mão e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Para pensar nesse vale, na visão. Camila, é uma visão, não interessa. Você quando está dentro de um pesadelo, você pode até saber que é um sonho e fica tentando acordar, e isso não diminui o medo de estar lá dentro. Ezequiel está tendo uma visão. Ele não pode sair daquele lugar porque ele não entrou por espontânea vontade. Quando você está em algo que não entrou por espontânea vontade, você também não sai por espontânea vontade. E me tomou e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Imagina a cena, um vale cheio de ossos secos por cima da terra, cabeça, fêmur. Gente, que visão terrorista. Que terror, que imagem assombrosa. Aí olha que lindo, para me tomar e me levar, eu vi a mão dele, mas na hora de ficar, o texto diz, me deixou lá. Mas ele ainda ouvia uma voz. Às vezes, ou melhor, nem sempre, você vai ver a mão que te conduziu no início. Você vai vê-la te guiando na circunstância que você está vivendo hoje. Mas o Senhor está dizendo, o mais importante é que você mantenha a sua capacidade de ouvir a minha voz. Ele não via a mão, mas ouvia a voz, e a voz dizia para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel vai responder, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada. Ele não inventa, profeta de verdade não inventa, só reproduz a palavra que Deus entregou. Senhor,
Tu sabes, ele está dizendo, desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei tudo. E tu podes fazer o que tu quiseres. Então ele me disse, profetiza sobre esse vale. Agora eu te pergunto, havia fé em Ezequiel para começar a profetizar? No meio de um vale? Aí tem gente que diz assim, Ezequiel profetizou. Olha o texto. Ele me disse, profetiza, filho do homem. A impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar. Não, você vai ver ali um hiato, um silêncio. Por quê? Porque ele está esperando o que Deus vai mandar ele dizer. E ele me disse, aí vai vir 2 pontos. Vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. Aí ele repetia, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. Tudo que Deus falava, Ezequiel apenas repetia. Eu consigo imaginar, gente, isso aqui sou eu, tá? Consigo imaginar Ezequiel no meio daquele vale, Deus falando, vento dos 4 cantos, e ele na visão, vento dos 4 cantos, olhando só para 2 cantos. Sopra sobre este vale. E me parece que quanto mais Deus dizia, mais absurda era a maneira dele profetizar. Olha isso. Eu porei carne. Aí eu imagino Ezequiel vendo o crânio, o fêmur, os ossos, e ele dizendo, eu porei em vós carne. Eu imagino a visão ficando cada vez mais complicada. Só que o texto diz que enquanto eu profetizava, como se me dava ordem, não é como eu sentia, porque existem momentos da vida que se você falar o que sente, você só vai falar besteira. Por isso que Deus calou Jó no capítulo 38 do seu livro. Alguém diz assim, Jó não murmurou contra nada nem contra Deus, mas assim desejou até ter sido abortado e não nascido. Deus vai responder ele no capítulo 38 no meio de um vento. E você pensa que Deus vai ter peninha dele? Deus está vendo que ele está falando muita besteira. Aí Deus vai dizer para ele, filho do homem, cinge os teus lombos e eu falarei contigo. Sabe o que ele está dizendo, Jó? Quando você for homem para falar comigo, você repete o que você disse. A interpretação do texto correta é essa. Ele diz assim para Jó, Jó está arrebentado, irmão, e ninguém nunca teve mais arrebentado que Jó. Quando você disser assim, eu tive uma prova de Jó, bate na boca. Ele diz assim, Jó, se tu és sábio e entendido, ou seja, se tu tem tanta liberdade para questionar por causa da sua justiça, me diga aí, como é que se formam os ossos da criança no ventre da mulher? Jó, se tu és sábio e entendido, onde tu estavas na escuridão quando eu lançava os firmamentos sobre a terra? Jó, me diga como a nuvem segura as águas e não desaba tudo sobre a terra de uma vez só. Jó, quando você pesca, você usa vara, porque eu pego a leviatã com um anzol nu na minha mão. Eram os questionamentos de Jó, e Deus vai dizer para ele, isso tudo. Aí diz assim, agora faz a tua pergunta e eu te responderei. Aí ele, inteligente, vai dizer, agora eu me calarei. E tu me ensinarás, eu me aquietarei. E tu falarás, eu me inclinarei. E tu te erguerás. É isso que significa. Volta para Ezequiel no meio do vale. Imagina, ele não sentia nada. Se eu perguntasse, Ezequiel, o que você está sentindo? Era provável que ele dissesse, um medo que estou me pelando. Então fé não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Fé é sobre o que você conhece. Mas ela para aí? Não. Ela precisa ter continuidade para ter concretização. E você tem fé, por quê? Tem palavra. Mas por que não tem concretização? Porque está faltando atitude de obediência imediata. Você espera sentir para fazer. Eu não aguento quando o crente diz assim, ai, fulano vacilou comigo, mas quando eu sentir, eu vou lá perdoar ela. Quando eu não estou sentindo no meu coração, eu não aguento. Crente que confia no coração. Você é de uma meninice que não combina mais com a envergadura do que Deus te confiou. Você não tem que sentir mais nada, minha filha. Tem que ser madura. Sentindo ou não sentindo, faça o que a palavra de Deus manda. Sabe por quê? Você não tem o poder de mover a palavra, mas se obedecer a palavra, ela move qualquer cenário que você tiver. Ela move qualquer circunstância que você estiver. Mas precisa estar de acordo com a palavra. Ezequiel só profetizava o que Deus mandava. Isso não tinha a ver com sentimento, tinha a ver com obediência irrestrita, imediata, incondicional. Aí eu fico imaginando se eu estou no lugar dele, né? Na hora que começou a falar,
Eu não sei se eu ia estar crendo muito não, mas o texto diz que enquanto ele profetizava, começou um barulho no meio do vale. Um barulho no meio do vale. Eita, baterista ligado. Começou um barulho no meio do vale. Era cada osso se juntando ao seu osso. Aí eu imagino que ele deve ter começado a profetizar assim, ó: vento dos quatro cantos, sopra, sopra. Quando ele ouviu o barulho, quando ele começou a ver o ossinho mexendo para um lado, cabeça procurando o corpo, espinha procurando o tronco, aí ele começou: e porém em vós o espírito de vida, e viverei. Porque a gente é assim. Deus está dizendo: obedece primeiro que eu envio o sinal depois. Você diz: eu quero um sinal para ir, e Deus diz: está contrário à minha palavra, eu quero que você vá. Por quê? Porque os sinais não caminham na sua frente, os sinais correm atrás de você. É assim que funciona. Então preste atenção, assim diz o Senhor: nesse ano de 2023, eu não quero você complicando a minha bênção, eu não quero você complicando a minha palavra, eu não quero você complicando o meu milagre. Eu estou disposto a fazer coisas grandes, terríveis e extraordinárias. Menos lógica, maior entrega. Se entrega e obedeça. Oh meu Deus, tem gente que olha para mim e diz assim: Camila, quantas horas por dia tem que orar? E você pode orar 18, 24, fazer plantão. Se no final de tudo você não for capaz de obedecer a palavra, vai vir alguém que se converteu ontem, vai fazer uma oração de 5 minutos, vai ser prática em obedecer a palavra, e Deus vai virar a vida dessa pessoa em 15 minutos de culto. E você vai ficar com a mente bugada dizendo: mas eu sou tua serva. E Deus dizendo: se tu fosse minha serva, tu me obedecia na hora que eu falava. Meu servo me obedece na hora. Essa mulher aqui tá com um problemão. Imagina você ter seus filhos e o credor da sua viuvez. Rapaz, você ainda tá na dor do luto de ter perdido o marido. Imagina a cena. E o credor tá na porta dizendo: hoje eu vim buscar teus filhos como pagamento da dívida. E não é para estudar fora não, é para ser escravo. Aí ela sai de casa, procura o profeta, ele diz: tu sabes, meu marido era um homem temente, ele era filho dos profetas. Ele era um homem temente ao Senhor. Isso aqui é lindo, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: você sabe que a minha vida não é esse momento não. Quem tem crédito pode recorrer a Deus em qualquer momento, por mais vergonhoso que seja o momento que você está passando agora. Essa mulher não tem uma vida de descrédito, ela está tendo um momento de dívida, de descrédito, vamos dizer assim, de nome sujo na praça. Só que ela não se envergonha, porque ela sabe que isso é um momento dela, não é a vida dela não. Ela tem um relacionamento tão bom na comunidade dela que ela pede vasilhas, não poucas mais. Ninguém nega nada a ela. Olha essa mulher tem uma vida, rapaz. Pare de resumir sua vida a um momento. Você tem uma vida, minha filha. Você não caiu de paraquedas aqui não. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: respeita a minha história, menina. Eu não caí aqui do nada não, menina. Eu tenho uma história. Você está sentada do lado de alguém que você nem sabe o que é essa pessoa. Você vê ela toda maravilhosa e pensa que quem criou ela foi a fábrica de boneca. Rapaz, você respeita essa mulher se ela te contar a tua história. Aí ela diz: olha, e agora o credor está à porta para levar meus 2 filhos como servos, como escravos, para saldar a dívida que ficou do meu marido. Aí ele diz assim: que tinha eu de fazer? Pergunta retórica. Ele não está dizendo: o que eu tenho com isso? Não. O que ele está dizendo é assim: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Irmãos, para resolver coisa imediata, só um milagre. Quando o médico dá um diagnóstico e ele diz assim: olha, não tem mais jeito, aí você tem que entender: agora você precisa de um milagre. Quando o homem a quem você devotou sua vida diz assim: vou embora, agora só um milagre. Quando um filho diz: mãe, um filho que você ensinou nos caminhos do Senhor, mas por algum momento, um deslize, como eu estou dizendo, um momento, ele diz: não quero mais Deus. Aí você diz: agora só a mão de Deus. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, aprenda a discernir o milagre que você precisa. Enquanto você achar que um jeitinho, uma network, um contato, um empréstimo vai resolver, Deus não entra.
Você precisa discernir que existem coisas na sua vida, em momentos difíceis, que só um milagre. E o que é milagre? Milagre é aquilo que só Deus faz, com todo respeito a essa questão poética que a gente usa. Quando a gente diz, o dia que eu vivi hoje foi um milagre. É um milagre estar respirando. É um irmão, ótimo. Guardada aí a licença poética e filosófica, maravilhoso. Mas vamos para a literalidade da teologia. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que, então presta atenção, se teu contatinho está resolvendo, é relacionamento, não é milagre. Aí o que acontece? Acontece que você precisa às vezes, você não tem essa consciência, você precisa às vezes de algo que só a mão de Deus faz, mas tua incredulidade é tão grande, que você pensa que Deus vai agir na mão de alguém, por intermédio de algo, e você caça o algo, ao invés de caçar Deus, para Deus te... Enfim, você complica o meio de campo. Você precisa de um gol, você precisa a bola, vá direto pro pé do atacante, mas tu começa toda na zaga, depois tu vai pro lateral esquerdo. Pelo amor de Deus, minha filha. Essa mulher tem consciência. Pare de maquiar as áreas urgentes e perigosas da sua vida. Pare de maquiar as áreas que você precisa de um milagre de Deus. Pare de compartilhar com pessoas aquilo que só Deus já disse que vai te designar. Qual é a mão que Ele vai ungir para te dar essa vitória? Pare de criar grupos de WhatsApp para falar de coisas que Deus já falou, que só a mão dele vai poder entrar ali para resolver. Não diminua a sua circunstância, porque quando você faz isso, você diminui a oportunidade de Deus se manifestar dentro dela. Entenda isso. Nesse mesmo capítulo fala sobre a morte de o filho que tinha uma mãe que o pai não podia dar filhos àquela mulher sunamita. O menino morreu nos joelhos da mãe. Quando deu meio-dia, ela guardou o menino no quarto e foi procurar o homem de Deus. Ela entendeu que ressurreição só Jesus faz, só Deus podia fazer. Ela não minimizou. Camila, eu não estou entendendo. Deus está dizendo, existem coisas na sua vida que eu só permito ficar pior, que é para você entender que ninguém vai entrar aí, somente eu. E quando a coisa fica ruim, irmão, a gente não foge da circunstância não. Faz igual essa mulher. O texto diz que quando o menino morreu, ela botou o menino no quarto, trancou a porta e foi buscar o homem de Deus. É o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, existem circunstâncias na sua vida que só eu devo ter acesso a elas, porque só eu posso mudar a realidade delas. Volta para essa mulher. Ela precisa de um milagre, ela tem noção da circunstância dela. Aí ela chega para o profeta e o profeta diz, e agora, o que eu vou fazer? Declara-me o que tens. Completa aí para mim, por favor. Declara-me o que? Vem com vontade. Declara-me o que? Declara-me o que? Tens em casa. A tua serva não tem nada. Se não tem nada, não vai acontecer nada. Porque Deus não trabalha com o que não existe. Deus só trabalha com o que existe. Por isso que tem milagre na nossa vida que não acontece. Por quê? Porque a gente fica esperando o que a gente não tem chegar. Quando chegar tal coisa, quando eu tiver tal coisa. E se eu te disser que o milagre é mais simples do que você imagina? Porque Deus me trouxe hoje aqui, debaixo de uma atmosfera profética, para dizer para você que o milagre que você está procurando vai ser com as coisas que você tem dentro da tua casa. Essa mulher tinha uma botija em casa. Olha para alguém agora, seja profetisa do eterno. Olhe para alguém agora, oh meu Deus, segura a mão dela, vai. Segura a mão dela, segura de qualquer jeito, não. Não deixa ela pensar que veio para uma noite de entretenimento, não. Faça ela perceber que assentou-se ao lado de uma profeta. Faça ela perceber. Sacuda a mão dela, vai. E diga assim para ela: o que tu veio buscar tem lá na tua casa. Olha pra cá, Camila, então eu vim pra quê? Aqui tu só recebe a direção. O milagre vai acontecer lá dentro. O milagre vai acontecer no teu casamento. O milagre vai acontecer na tua casa. O milagre vai acontecer com aquilo que você tem. Ele diz o que você tem. Ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Uma botija não é um vaso. Uma botija é pequena. Só tem uma botija de azeite. Ok, agora vai. Pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Se liga na palavra. Eu disse se liga na... E se liga na obediência dela. Vai, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Leva elas para dentro da sua casa. Olha isso. A mulher vai e pede vasilha, vaso, tudo emprestado. Onde tive um recipiente.
ela disponibilizou. Ele disse para ela: pega o azeite da botija. Olha isso aqui, gente. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Ele disse: entra no teu quarto e ora. Ele disse: entra, fecha a porta e deita o azeite. Entra, fecha a porta e deita o azeite. Entra. Ele não disse entra e ora. Ele não disse entra e clama. Ele não disse entra e jejua. Ela precisa resolver o problema dela agora. O que você tem em casa? Uma botija de azeite. Pede vasilha emprestada. Ela pediu. E agora? Guarda tudo dentro de casa. Fecha a porta. E pega o azeite da botija e deita sobre os vasos e vasilhas. Rapaz, imagina uma botija pequena e um vaso grandão na frente dela. Matematicamente falando, não tem lógica. Não tem. Aí você diz assim: Camila, eu creio em milagres. Olha você crendo em milagre. Deus multiplicou o azeite na botija. Irmão, Deus não é ignorante. Se Deus lota a botija de azeite, matematicamente falando, como é que ela dá conta de encher um vaso que tem 2, 3 vezes o tamanho dela? Analise o milagre e você vai entender. Deus não está acrescentando o azeite dentro da botija. Camila, então ele está acrescentando o azeite dentro do vaso? Também não. É por isso que o profeta disse assim: entra no quarto, reúne as botijas e deita. Porque ele sabia que a multiplicação não ia acontecer dentro da botija e também não ia acontecer dentro do vaso. Ela ia acontecer aonde? Na transferência. Então não é que Deus estava enchendo aqui. Também não é que Deus estava enchendo aqui. Deus estava enchendo aonde? Na transferência. Por quê? Porque essa é a maior atitude de quem diz que tem fé. Agora, por que a gente não vê milagre? Desculpa, mas eu vou falar. A gente recebe a palavra, pede as vasilhas, e na hora de entrar no quarto, a gente quer espiritualizar o que não tem fé para resolver. A gente no quarto: essa é a orientação? É. Aí aqui, olha para a botija, já vai perdendo a fé, já vê o tamanho da botija e o tamanho dos vasos. Aí olha, não tem coragem de deitar. Aí aqui a gente: muito crente. Aí a gente: Deus, eu entrego essa botija nas tuas mãos. Deus, eu sei que tu tem poder para multiplicar esse azeite. O profeta não disse entra e ora, ele disse entra e deita. O que ele está dizendo? Em outras versões, derrama. Sabe o que ele está dizendo? Não pensa, executa. Não fica tentando explicar a matemática, vai lá e faz. E desculpa, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você quer muito papel, muita caneta e muita lógica, onde eu só quero obediência. Vai lá e faz, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a tua obediência. Na obediência, irmãos, eu sou da época que a gente ia no mercado comprar um negócio e lá no fundo você comprava o que a gente chamava de no varejo. Quem não tinha condições de comprar um saco fechado de arroz e feijão, ia lá no fundo numa canequinha de alumínio com plástico que ficava na frente de uma balança. Olha o pessoal fazendo cara, se fui pobre, não me lembro. Deus te conhece. E enchia aquilo lá e ia botando. E nessa época não tinha cartão, não tinha muita coisa, era tudo no dinheiro vivo. Minha filha, eu sou da época do cruzeiro. Na hora de colocar aquilo na balança, a gente ficava numa tensão com o homem, porque você só pagava o que tinha no bolso. Aí ele ia botando, e ele dizia: vai, para, tá bom. Fecha o saco, amarria, porque só tinha o dinheiro da conta. O que é isso? Matematicamente falando, a vida inteira o atacado abastecia o varejo. Mas isso é para quem faz matemática. Isso é para quem trabalha com economia. Isso é para quem desenvolve um raciocínio dentro da lógica. Quando você precisar de milagre, bota o papel de um lado, a caneta do outro e a obediência na frente. Porque quando isso acontecer, você vai ver o que ela viu. O quê? No mundo normal, atacado abastece varejo. Mas no mundo de Deus, o varejo abastece o atacado. Foi exatamente o que aconteceu. Apenas obedeça a palavra. Não espere sentir para fazer, mas faça até sentir. Ela encheu as botijas todas. É tanto prova que o azeite não parava de descer e ela não voltava a botija para o lugar, mas o movimento era contínuo assim, ó. Era tanta prova
Isso é água, né? Vai manchar não, viu, pastora? Era tanta prova que olha a pressa dela. Traz-me outro vaso. Mamãe, acabaram-se os vasos. Então o azeite parou de... Está escrito, parou de descer. O movimento era esse. Que é isso? Ela só ia passando o azeite, os vasos, e o azeite ia descendo. Quem está entendendo mais ou menos o que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Ela deitou uma vez por mando do profeta e só foi girando as vasilhas, só foi girando os vasos. Deus está dizendo, quando eu te dei uma direção, não saia da posição. Faz como eu te mandei que vai dar certo. Quando Deus disse para Abraão que Sara ia gerar, Sara colocou Agar em sua cama porque pensou que poderia trazer lógica ao que Deus estava falando. Ela não acreditava que podia ser ela. Aí ela colocou Agar e Agar gerou um filho de Abraão. Deus vai aparecer a Abraão depois de muito tempo você falar com ele e vai dizer para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu pergunto para você, pode o homem andar perfeito diante de Deus, sem errar, tendo uma natureza adâmica caída dentro de nós? Deus não está exigindo de Abraão uma régua inatingível. Se eu pudesse aqui usar uma linguagem coloquial, o que Deus está dizendo para Abraão é, Abraão, faz o que a gente combinou. É isso que Deus está dizendo para alguém hoje aqui. Eu não quero você variando a posição de acordo com os vasos, as demandas que você tem que atender. Quando eu te der uma palavra, mantenha a posição, faz o que a gente combinou. Faz o que a gente combinou, que isso vai ser o suficiente para dar certo. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Bota a esquerda na mesma altura, minha filha. Quando eu disser 3, estende ela sobre o ombro de alguém e você vai dizer para ela, só faz o que foi combinado. É 1, é 2, é 3, diga, faz o que foi combinado. Se Deus mandou calar, cala. Se Deus mandou descer, desce. Se Deus mandou falar, fala. Faz o combinado. Deus está dizendo com todo carinho, faz o teu, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Apenas obedece. Obedece. Para encerrar, uma das mulheres que mais me esbofeteia a alma, se eu não tiver de bom humor, eu fico com inveja dela. Sai, em nome de Jesus. É a mulher do fluxo de sangue. 12 anos hemorrágica. Calva, anêmica, unha quebrada. Pálida. Dentes frágeis. Sem contar as doenças psicossomáticas. Por causa da segregação que ela vivia. De acordo com a lei, em razão da enfermidade dela ser uma hemorragia, de acordo com a lei, tudo que ela tocava ficava imundo, e tudo que tocasse nela imundo, ficava também. Essa mulher foi se isolando e foi ficando sozinha com o passar do tempo. Mas o texto diz que depois de 12 anos, um dia ela ouviu falar, ouviu dizer, a fé vem pelo... A fé vem pelo... Filtre o que você ouve. Porque a alma come pelo ouvido. Ouviu dizer de Jesus. E o que ela ouviu dizer de Jesus? Ora, do que ele fazia. Você acha que as pessoas falam de quê? De quem você é? Não, elas falam do que você faz. Ouviu dizer de Jesus. Então ela começou a saber que ele era poderoso para fazer coisas extraordinárias. E ela tinha noção da circunstância dela. Qual? Eu preciso de um amigo? Não, eu preciso de um milagre. Ouviu dizer que Jesus ia passar, o que ela ouviu dizer quem era Jesus. Quando se viu na oportunidade de ter com ele, meu irmão, ela é maravilhosa. A fé dela não é uma fé covarde. O que é uma fé covarde? Uma fé morna. É aquela fé que está em casa dizendo assim, se é de Deus mesmo eu ser curado, ela vem aqui. Se é de Deus mesmo eu ser curado, ele vai me tocar. Não precisa fazer isso, não precisa ser aquilo. Quando chega a hora de Deus, Deus faz. Se eu te disser que o que a palavra diz sobre o caráter de Deus é que o nome dele é Já. E se eu te disser que é você que está jogando para depois coisas que Deus já queria ter feito ontem? Essa mulher se levanta, irmãos, e ela faz um plano. Ela simplifica. Completa aí com essa palavra de ordem. Vem de novo. Ela simplifica. Olha o que ela diz. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Por que você tem planos bons, mas não consegue executar?
Porque você estabelece planos que não colocam você como protagonista ativa da situação. Se fulano vir me ajudar, eu consigo. Se o pastor me ligar, vai dar certo. Se o outro aprovar. Deus está dizendo, quando você precisa de um milagre, faça um plano que só dependa de você. Faça um plano que você dê conta, por mais simples que ele seja. Faça um plano que você vai dar conta de executá-lo se ninguém te ajudar. Crie uma estratégia onde você e Deus vão ser o suficiente para resolver o problema que você precisa. Nem que seja na primeira etapa. Aí olha o que ela dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aí o que o texto diz? O texto diz que a multidão apertava Jesus. Vem comigo. Por que a multidão está apertando Jesus? Porque de acordo com o relato de Lucas, quando Jesus fica famoso e sai por todas as circunvizinhanças ali de Jerusalém, que ele tinha poder para curar, que ele era o Filho de Deus, as pessoas começam a apertar para por ele serem tocadas. Por quê? Diz assim o relato de Lucas: porque a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Quem eram curados? Os que ele... Vem comigo, os que ele... Então as pessoas desenvolvem um método único de cura. Qual? Eu só posso ser curado se por ele eu for. Por que o povo está apertando ele e não é curado? Porque não é sobre tocar nele, é sobre ele decidir em quem ele vai. Porque eles já criaram na cabeça dele, só pode ser curado se por ele for. E aí a situação dela, ela podia ter dito na lógica: se só é curado quem por ele é tocado, eu vou lá fazer o quê? Ele não vai tocar em mim, eu sou imunda. Mas olha essa mulher. Eu declaro que 2023 será um ano de criatividade na tua mente. Oh, ela dizia: e se... Deus está dizendo: ei, você não precisa de tudo que você acha que precisa, você só precisa de um pouquinho mais de criatividade. Se eu tocar, ou seja, e se eu elaborar um plano que não dependa da atitude das pessoas, mas só dependa da minha? Se tão somente eu tocar nele, não na orla das vestes. Por quê? Porque eu não quero que ele também fique imundo no processo. O que é isso? Crie um plano que não vai estragar a vida de ninguém para resolver a sua. Daniel, quando quis se santificar, ele disse: experimenta-nos 10 dias. Por quê? Porque eu não quero que a cabeça de ninguém vá parar num prato. Toda vez que o plano que você quer para resolver a sua vida atrapalhar a vida de alguém, Deus não vai abençoar teu plano. Mas quando ainda que sozinha você planejar algo que não vai destruir a vida de ninguém, Deus vai abençoar teu plano, mesmo que você comece com ele sozinha. Sai ela de casa. Agora veja, ela vai entrar no meio daquela multidão e ela vai estender a mão. Eu tenho para mim que ela faz a medida de um braço. Por quê? Porque a multidão leva, né? Então, se ela chega muito perto, ela esbarra. Se ela fica muito longe, a multidão joga ela lá para trás de novo. Então, o que ela faz? Eu creio que ela vai medir a medida de um braço. Não tão para frente que me empurre, não tão para trás que me afastem. Quando eu olho para isso, quem tem ouvidos ouça. Deus está dizendo: eu nunca vou te dar um plano que não seja acessível. Eu não estou falando de braços, entenda, eu estou falando de acessibilidade. O que Deus está dizendo é: todo plano que você quiser para viver um milagre, eu tenho um acesso criado para você entrar nele. Ela toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela é curada. O texto diz que ela sente no corpo o estancar da hemorragia. Pá! Foi imediatamente curada, ela sentiu na hora. Ela sentiu na hora, grita comigo, na hora. Diga, na hora. Agora veja, o que ela sentiu na hora? A cura instantânea. De quê? Do milagre dela. Camille, quando é que você fica agoniada com ela? Quando eu digo Deus, a gente faz campanha, vota, um monte de jejum. Bate, bate, pedir, pedir. Essa mulher vai lá, pega o que quer sem pedir. Ela pediu para ser curada? Olha o texto, ela pediu para ser curada? Ela foi lá, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Que contexto é esse? Que alguém vai lá, pega o que quer sem pedir e não é roubo, Kátia? Pelo amor de Deus! Aí eu digo: Deus, a gente fica aqui, ó. Meu Deus, vai entrar. Tá. E Deus trouxe a gente aqui para dizer: é você que gasta tempo orando. Camila, mas orar é errado? Não. Só que Deus está dizendo: não adianta você usar o tempo da execução espiritualizando o que eu já te dei autoridade para fazer.
Essa mulher foi lá, pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Eu digo, Deus, como pode isso? E Deus disse, é você que gasta tempo pedindo para usar o que já foi dado. Olha para quem está do teu lado e diga assim, se está ao seu alcance. Diga, se está ao seu alcance. Lembra que a gente mede a cura dela à distância de um braço, porque o texto diz que ela toca nas vestes dele. Quem lembra, diga amém. Eu falei que isso não fala sobre comprimento de braço, isso fala sobre acesso. Deus não vai permitir você buscar algo que Ele já não tenha criado à medida do acesso para você viver. Então o que isso significa? Deus está dizendo para mim e para você, pare de usar o acesso que eu dei pedindo para usar o que você sabe que já é seu. Ela foi lá e pegou porque ela sabia que era dela, que havia disponibilidade nele. Usa agora esse exemplo no mundo espiritual. Quando você chegar em casa hoje que abrir a tua geladeira, você vai pedir permissão para abrir sua geladeira, para pegar alguma coisa? Quem é que pede permissão para abrir a geladeira de sua própria casa? Ô minha irmã, quando você entrar em casa hoje e botar o seu código lá na porta para você abrir, você vai pedir alguém autorização para entrar na sua casa? A casa é sua. Você vai ficar dizendo, oi, tô entrando, hein? Posso entrar? Você pede autorização para dormir na tua cama? Você vai pegando o lençol e vai dizendo, ó, pode deitar? Ó, vou deitando, hein? Jesus está dizendo, você é minha filha, porque está pedindo para usar aquilo que eu já te dei, a autorização para usufruir. Dá um salto nessa cadeira e pega o que é seu, pega o teu milagre, acessa o que Deus te entregou. Meu Deus! Olha para alguém agora e você vai dizer para ela desse jeito, não complica, vai lá e faz. Diz aí para umas 3, prega, diga, não complica, vai lá e faz. Não complica, vai lá e faz. Vai lá e executa. Vai lá e executa. Faça como a pastora Rony falou aqui da moça que queria engravidar. Ela dizia, tô grávida. E alguém dizia, de quantos meses? Não, ainda não, mas vai tá. Isso é fé. Fé não é um sentimento, é uma atitude baseada numa palavra que não muda. Os homens que tiveram as orações mais rapidamente respondidas não oravam de acordo com seus sentimentos, eles oravam o que Deus havia dito sobre eles. Quem ainda está comigo, diga amém. Quando Deus decidiu destruir o povo, Ele tem toda a decisão e não precisa de permissão para nada. Por causa da murmuração e da rebeldia de Israel na peregrinação para entrar em Canaã, Deus disse, Moisés, eu vou destruir esse povo. E como é que Moisés, usado pelo próprio Deus, porque é o próprio Deus que nos dá o poder de lembrar o que Ele falou, vai mudar aquela decisão que aparentemente Deus está tomando? Ele vai dizer assim, não, e como é que vai ficar? Aqueles que ouviram o Senhor dizer que nos faria herdar a terra que jurou aos nossos pais que daria. Deus estava tão irado nesse dia, estou falando por cima, que Ele disse assim para Moisés, Moisés, eu vou eliminar esse povo todo e vou começar uma nova geração a partir de você. E Moisés disse para ele, como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Ele não olhava para Deus e dizia, eu sinto isso, eu acho que o Senhor não deve fazer isso. Não, ele dizia, porque tu disseste. Porque tu disseste. Deus não é fiel à cor dos meus olhos, escute isso. Deus não é fiel ao comprimento do meu cabelo. Deus não é fiel à cor da minha pele. Deus não é fiel à minha conta bancária. Quando eu digo ainda, ou a Bíblia diz, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, não é para honrar as características da minha pessoalidade, é para honrar as características da sua fidelidade. Não entendi, Camila, vai entender. Deus está dizendo, eu não correspondo você porque você chora bonito. Eu não correspondo você porque você adora bonito. Eu correspondo você quando você se submete a minha palavra. Aí eu correspondo você, independente do peso da tua lágrima, independente do comprimento do teu cabelo, independente se a tua conta está positiva ou negativa. Quando você manifesta a minha palavra, eu reajo a ela, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. E para viver isso, então, Camilo, o que eu preciso fazer? 2023 não é ano de complicar, é ano de obedecer. Deus mandou, vai lá e faz. Você quer ver? Vou te dar uma oportunidade de executar isso agora e ver o maior milagre que já está disponível, mas nem todos acessam. O quê? Salvação. Salvação não é sentimento, é decisão. Ah, Camila, eu sempre venho à igreja, mas eu nunca faço uma aliança com o Senhor, porque assim eu ainda não senti.
Eu gosto assim, sabe? Eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio, minha filha. Salvação não é arrepio, não, é decisão. Você quer ver? Crê que Deus é o único, crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que em breve ele voltará? Creio tanto que tenho medo desse dia, porque sei que estou fora da posição. Então por que eu não entrego a vida para Cristo? Não, porque primeiro eu tenho que arrumar a minha vida. Primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que me formar, primeiro eu tenho que isso, tenho que aquilo. E aí você não consegue fazer nada do que tem que. Sabe por quê? Não é porque você não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus falou da obra da salvação, Pedro disse assim para ele: ora, então é possível ao homem salvar-se? Ele disse: é, por isso que eu me entreguei, porque só eu posso fazer isso. Você diz assim: quando eu parar de beber, quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, e você nunca termina. Por quê? Porque você acha que é você que vai fazer. Só que o Senhor está dizendo: essa obra só eu faço, mas tem uma notícia melhor ainda do que essa. Qual? Já está feita. Só que você só acessa por você mesmo. Ai não, Camila, mas não tem mais, minha filha. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Não sou não, tô desviada. Eu vim porque eu gosto. Desviada não frequenta culto. Que dia é hoje da semana, pastora Cassiane? Quarta. Que desviada vem para culto quarta-feira à noite? Já chorou, já adorou. Até os crentes salvos em Jesus já vão começar a olhar para o relógio e dizer: ih, tem que ir. E a desviada tá assim: eita, que Deus está falando comigo hoje. Sabe como é que eu sei que tu ama o Senhor de coração e que não é desviada? Tá afastada. Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é fervorosa, você diz: há poder no sangue de Jesus. E por que sua vida não vive o que nós estamos vivendo em graça, em unção, em poder, em milagre? Não é porque você não tem palavra, é porque você não obedece ao que já conhece. Que é o quê? Entrega ao Senhor o seu caminho. Confia. No dia que eu entreguei a vida para Cristo, eu disse: Deus, eu não confio em mim. Então eu não posso ir lá, porque domingo eu estou na igreja, mas sábado eu estou no baile. Era assim o meu caso. Aí eu disse assim: eu não confio em mim. Aí o pastor dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí eu dizia assim: ó, eu vou, hein? Mas eu não confio em mim. Aí eu não conhecia muito bem ele. Olha o que eu disse: eu vou no teu nome. É muito poderoso. Estou até hoje firme, constante, procurando ser abundante. O que Deus está dizendo para você? Jesus nunca disse: eu sou o destino. Olha o que ele dizia: eu sou o... Sabe o que ele está dizendo? Vem. Vem, que é no caminho que eu te moldo, que eu trato, que eu ensino, que eu converso com você. Agora você quer voltar para casa sem passar no altar? Quer voltar para casa sem ter o nome escrito no livro da vida? Você quer escrever uma rotina no papel e usar a lógica motivacional, dizendo: a partir de amanhã vou fazer tal coisa, vou fazer assim, vou fazer assado. Por isso que não dá certo. Porque Jesus disse: não, sem mim nada podereis fazer. Podeis fazer nada. Vou contar de 1 a 3. No 3, ninguém vai te pegar pela mão. Camila, o que eu vou fazer? Você vai vir aqui pro altar. Ai, mas eu tenho que falar alguma coisa. Você acha que eu sou doido de botar o microfone na tua mão? Eu nem te conheço. É você e Deus. Só que esse caminho você vai ter que fazer. Camila, não posso levantar a mão aqui não. Podia até outro dia, mas hoje tu vai ter que tomar uma atitude. E presta atenção, porque quando eu disser 3, tu não vai esperar arrepio, tu não vai esperar lágrima, nada. É decisão. Quem aqui tem contas a pagar? Diga glória a Deus. Você espera sentir de pagar? Tô sentindo que esse boleto esse mês não vou pagar. Você vai lá e paga, tem que fazer. Deus está dizendo: você já me ama de coração, tem saudade de mim. Só que está na hora de oficializar essa decisão. Ah, Camila, Deus conhece meu coração. Conhece, mas não concorda. Não fui eu que inventei isso, nem Lagoinha, nem pastor André, nem pastora Cássia. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Porém, aquele que se envergonhar, a maioria das pessoas que não tomam uma decisão ao lado de Jesus,
não é porque não amam, é porque sentem. Camille, o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a tua vergonha daqui a pouco passa, mas o teu nome vai estar escrito eternamente no livro da vida. Eu conto 1. Mulheres de Deus, levantem as mãos e comecem a interceder. Eu conto 2. Intensifiquem a oração e diga: Deus, quem tiver que vir, joga a timidez, a vergonha por terra. Toda palavra ao contrário caia por terra agora. Poder de decisão dá na mão dessa pessoa, na mente dessa pessoa, a autoridade que ela tem para decidir morar no céu, em nome de Jesus. 2,5. Camila, sou eu, é você? Então obedeça. 3. Tira teu pé do chão e volta para Jesus hoje. Vem fazer tua aliança com Deus hoje. Entrega o teu caminho para Ele agora. Vem, 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 vem. Isso, filha, vem. Você tem acesso. Esse plano só depende de você para dar certo agora. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Camila, tá faltando ela aqui, não tá mais. Vem, vem. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Toque, declare. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Oh, meu Deus, Espírito de Deus. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Tem mais alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está aqui, você olha para uma dessas pessoas, você diz assim: ai, que bom, uma alma. Se eu te disser que aonde você vê uma pessoa, Deus vê uma família inteira. Aonde você vê uma família, Deus vê uma geração. Vou mais além. Quando você é capaz de ver uma geração, Deus vê uma cadeia genética de DNA. Na minha casa ninguém servia ao Senhor. Ninguém. Eu não sou de fazer isso aqui não, tá? Eu não faço apelo, é convite. 1, 2, 3, quem crê vem. Eu não faço apelo, quem me conhece sabe aqui. É convite, 1, 2, 3, quem crê. Apelando eu tô há 40 minutos pregando. Mas eu preciso falar isso aqui, Deus está mandando. E eu obedeço na hora. Mesmo que seja fora da hora, mas é na hora dele. Leva mal não, irmão, 5 minutos lá fora não muda nada, mas aqui dentro muda a história da nossa vida. Não é todo dia, uma vez no mês esse culto. Oh, você é uma escova dessa para chegar em casa meia-noite. Ó, ninguém conhecia o Senhor. Meu pai era alcoólatra, minha avó era alcoólatra. Não conhecíamos esse Deus que hoje eu sirvo. E toda a minha casa serve ao Senhor. A primeira pessoa a entregar a vida a Cristo na família Barros foi um homem que hoje é pastor chamado Jorge. É meu tio Jorginho, irmão caçula da minha mãe. Ele parecia um palito de fósforo, só tinha cabeça. Na casa dos 20 ele entrou numa igreja batista, ouviu a palavra, saiu pelo corredor e entregou a vida para Jesus. Isso foi em 1 ano. No mesmo ano que ele entregou a vida para Jesus, um efeito dominó começou. A gente não só não conhecia Jeová, como a gente ainda era da outra banda. Outro tipo de entrega era que a família fazia. Um jovem, o caçula, sem emprego e sem dinheiro, um dia veio no altar. Deus mudou a história de uma família inteira. Sou o meu núcleo familiar íntimo. Quem está me ouvindo, diga amém. Sou o meu núcleo. Tipo assim, Natal, na casa de quem? Da minha avó, que infelizmente partiu para o Senhor esse ano que passou. Natal, só a nossa família. Vai chamar fulano? Não, só a nossa família. Tá bom, faz a lista. Quantas são? 60. Só o nosso núcleo de primos de primeiro grau, tio, irmão. Meu irmão, nós somos uma tribo.
jovem que entregou a vida para Cristo. Foi assim, ó. Bum, 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 bum. Um efeito dominó absurdo. Com 6 anos, não tinha mais uma criança que nascendo na nossa casa não tenha sido consagrada ao altar. Deus levantou um muro de contenção. Ele disse: daqui para lá não conheciam, daqui para cá não haverá quem não conheça. Não há absolutamente ninguém na minha casa que não sirva ao Senhor de todo o coração. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo: você está vendo uma pessoa, eu estou vendo uma comunidade, eu estou vendo uma família, eu estou vendo uma geração, eu estou vendo um bairro. Então preste atenção, tem alguém no lugar aqui dizendo: que diferença faz eu ir ali na frente? Você nunca saberá se não vier. Mas se você vier, você verá os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, e a paz sobre toda a sua geração. Então eu não sou disso, mas eu vou pedir a Mari para cantar o refrão só mais uma vez, porque tem alguém no lugar que disse assim: eu sei que meu lugar é lá na frente, eu sei que Deus tem uma obra comigo, mas você não era de obedecer. Ah, outro dia, domingo, quem sabe Deus está dizendo: não é outro dia, hoje aqui é agora. Então enquanto a gente canta, se eu apenas te tocar, sai do teu lugar agora e vem. É agora, Deus está falando com você. Isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Camila, tá faltando eu aqui, vem agora, esse tempo é pra você. Jesus, Oh! essa casa é sua casa, nós deixamos